Bem, meus amados, meu nome é José Roberto, sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu vim trazer uma mensagem, meus amados, que está acontecendo muito dentro das igrejas nos últimos anos, né? As pessoas estão invertendo a palavra do Senhor, né? As pessoas estão mudando o que é o Evangelho, né? As pessoas estão se aproveitando do Evangelho de consumismo, o Evangelho de tomar lá da cá. Você oferta, você dizima, você dá tudo e Deus te dá bens, te dá tudo, né, meus amados? Não é errado isso, né? A gente buscar a prosperidade na nossa vida, não é errado, né? Deus não quer ninguém miserável, não. Deus, ele é o dono do ouro da prata. Ele não quer o filho dele passando fome, miserável, não. Deus não quer isso, né? Mas também a gente não pode focar a nossa vida só nisso, meus amados. E temos que focar a nossa vida no bem maior, que é o bem espiritual, o bem da nossa alma, do nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, nos livrando, né, dos enganos de Satanás, nos livrando das mentiras, né, meus amados? E a gente tá mudando o foco, né, do que é a verdade da igreja, né? Então, tem uma passagem aqui que tocou no meu coração ontem. Eu falei, tenho que passar essa mensagem pro povo de Deus, né? Tá lá em Mateus 4, versículo 4, né? A tentação de Jesus. Jesus, porém, respondendo, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né, meus amados? Muita gente tá querendo só o pão, né? Tá querendo só o pão. E a palavra de Deus, sai da boca de Deus, estão descartando. Estão deixando para trás, né, meus amados? Não estão buscando o que é o essencial. Que a gente vive, meus amados, sem comida, mas a gente não vive sem Deus. A gente não vive sem Jesus. A gente não vive. Amados, busque o reino de Deus, né? E tudo Ele fará, né, meus amados? Você buscar o reino dele em primeiro lugar, todas as suas necessidades serão. Ele vai dar tudo que você precisa, ele vai dar, né? Tudo que você precisa, né, meus amados? Para você ter uma vida digna, né, meus amados? Deus, ele olha, ele sustenta os passarinhos. Deus, ele cuida dos lírios do campo. E ele não vai cuidar do filho dele, né, meus amados? Os ímpios que se preocupam com o que há de vestir, com o que há de comer, né? Os ímpios se preocupam, né, com casa, com carro. Nós não precisamos se preocupar com isso, meus amados. Que aquele que está em Cristo, né, aquele que vive uma vida reta, Deus abençoa financeiramente. Mas que a gente não venha colocar o nosso foco nisso, nos bens materiais. A palavra de Deus diz aqui, ó, nem só de pão viverá o homem. Esse pão quer dizer, não é só comida não. Esse pão quer dizer os bens materiais. Amado, você vive sem um carro, meu amado. Você vive sem uma roupa bonita. Você vive sem um relógio. Você vive até sem uma casa, você vive. Mas sem Jesus você não vive. Sem Jesus você não vive. Sem Deus você não vive. Você pode até tentar, como muitos tentam aí viver sem Deus. Olha a vida que eles têm. Por mais dinheiro que eles tenham, olha a vida que eles têm. Só vê gente falando em suicídio. Os empresários que é rico se suicidando. Artista, milionário se suicidando. Se isso desse alegria, né? Se isso só bastasse, por que eles iam se matar? Por que ia haver pessoas angustiadas? Não, bastaria, né? Mas porque não tem Cristo. Cristo não é contra a riqueza não, meus amados. Cristo não é contra a riqueza não. Abraão foi rico. Jacó foi rico. José do Egito se tornou rico, mas o pai dele já era rico, né? Todos da antiguidade já eram ricos, né? Mas eram pessoas que buscavam Deus. Eles colocavam a vida deles em Deus, né? Eles colocavam a vida deles em Deus. Então Deus supria as necessidades dele, né, meus amados? Então, vamos buscar o Senhor Jesus.
Vamos buscar a Ele e Ele tudo fará, meus amados, entendeu? Vamos deixar as coisas desse mundo para esse mundo, né? Então, que fica um alerta para aquele que está focado muito nas coisas desse mundo, trabalhando demais, estudando demais, vai passar. Tudo isso vai passar, menos a palavra de Deus. Essa não vai passar nunca. Tá bem, meus amados? E creia que o fim está próximo. Cada dia que passa está se aproximando mais. Aquele que não entregou a vida dele a Jesus ainda, entregue. Aquele que está afastado de Jesus, volte. Porque ainda a porta está aberta. A porta está aberta. A porta é o caminho é estreito, né? O caminho é estreito e a porta é apertada, né? Mas ainda está aberta. Agora a porta larga, essa está ficando cada vez mais larga, né, meus amados? O inferno não se sacia, não. O inferno só tem porta de entrada e não tem porta de saída. Não tem porta de saída, meus amados. Pense numa eternidade sem fim. Pensa bilhões e bilhões e bilhões de anos e a pessoa lá dentro, lá, sofrendo, longe de Deus, longe de tudo, né? E não adianta mais, não tem pra onde correr mais. Não tem mais esperança, não tem mais vida. É só sofrimento e se conformar, porque não tem mais pra onde correr. Mas agora você tem oportunidade. Você tem oportunidade. Deus está te dando oportunidade de se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, se converter dos maus caminhos e crer na salvação de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, Pai.